Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa quinta-feira o foco é Conference e Europa League, aquele dia que muita gente não gosta porque a quantidade de jogos ao mesmo tempo é gigantesca e a chance que você tem de se complicar é muito grande e a liquidez dos jogos é extremamente dividida. Mas selecionei 2 jogos às 12h45 e 2 jogos às 5 horas para a gente poder coletar o maior número de informações possíveis. Tá? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 12 de dezembro. Bom, acabei de trabalhar o jogo do Botafogo com o Pachuca, o cacete sofrido pelo Botafogo para o Pachuca por 3-0. E o Botafogo começou jogando mal, assim como começaram outras equipes brasileiras no Intercontinental, o antigo Mundial, né? Como eu citei no último planejamento, Flamengo 2019 e 2022 começou mal o início do jogo. Outras equipes brasileiras, quando foram no Mundial, também não jogaram bem na semifinal e o Botafogo não foi diferente. Trabalhei a correção da odd do Botafogo, coloquei lá nos meus stories do Instagram. Se você não me segue, link tá aí, ó, para você ver ali embaixo, Carioca Tel. Trabalhei a correção de Botafogo, não inventei moda, fechei a minha posição depois que eu entendi que a correção do Botafogo não ia continuar, que a odd estabilizou. O Arthur Jorge escolheu colocar um time misto, não achei que foi uma boa decisão, tudo bem, aí não sou treinador do Botafogo. O Botafogo acabou tomando um golaço no início do segundo tempo, aí já nervoso começou a colocar os titulares em campo, partiu para cima e isso deu ao Pachuca a confiança de contra-atacar, num erro de saída de bola do Botafogo, que também veio num contra-ataque do Pachuca. O Botafogo recuperou, mas saiu jogando errado. O Pachuca ampliou, e aí, com 2-0 no placar, o Pachuca de novo muito mais confiante para contra-atacar. Fez o terceiro gol, deu para trabalhar o mercado de overgoals também, né? Eu gosto muito de citar essa questão dos 2 gols de diferença em jogo mata-mata, porque faz muita diferença. A equipe que está na frente do placar não abdicar do contra-ataque, o jogo fica muito aberto, deu para trabalhar o 2,5. Então foi um jogo que deu possibilidade de trabalho para quem é um trader. Para você que foi um punter, dificilmente você trabalhou a favor do Botafogo, porque o Botafogo não te deu sinal. O Botafogo, na minha opinião, não jogou bem. Em nenhum momento teve controle do jogo, a não ser ali quando estava perdendo de 2-0, 3-0, que aí o Pachuca abdicou muito dos contra-ataques, mas dificilmente, se você assistiu o jogo ao vivo, você se posicionou com confiança a favor do Botafogo. Então acho que foi até um bom jogo para se trabalhar. Infelizmente, o Botafogo não passa e nem vai ter a chance de enfrentar o Al-Ahly, que na minha opinião era sim o pior adversário do Botafogo antes do Real Madrid. Então para mim foi uma grande decepção, uma grande zebra, né, e uma vergonha, com todo respeito à equipe do Pachuca, que vinha mal pra caceta, mas o Botafogo tivesse começado com os titulares desde o início, não dado chance pro azar, a situação provavelmente teria sido diferente, porque num jogo mata-mata, a partir do momento que você fica atrás do placar com os titulares, a maioria deles, né, pelo menos o que faz o time jogar no banco, e tendo pouco tempo para buscar recuperação, o nervosismo vai aumentar mesmo. E o Pachuca conseguiu um excelente jogo, né? O Salomão Rondon fechando o resultado com 3-0. É isso, Botafogo eliminado. Na minha opinião, foi um bom jogo para se trabalhar, mas para o torcedor botafoguense fica aí essa situação para lidar, né? Vinha, obviamente, levantando todos os troféus, agora os adversários vão dar uma sacaneada justa, vamos ser sinceros. Vamos falar sobre Europa League. Vou começar com Roma e Braga, às 2h45. Não vou focar tanto na Conference, tá? Lembrando, nessa quinta-feira, deixa eu acender a luz aqui que tá aí. Essa quinta-feira tem muito jogo ao mesmo tempo, então não vou focar tanto na Conference League, porque olha só, a quantidade de jogos da Conference também, tudo praticamente no mesmo tempo. Então vou focar na Europa League. Esse jogo da Roma com o Braga, nós temos no critério de classificação 2 equipes perigando uma eliminação, né? Não vou dizer com certeza, mas perigando. O Braga na 18ª colocação, a Roma na 21ª. Apesar de estar dentro da zona de playoff nesse momento, é muito perigoso, porque se você não vence esse jogo, você pode ser ultrapassado e já pode entrar na sexta rodada, no caso na 7ª, sem estar dentro da zona de playoff. Então para mim é um jogo muito importante. Com o Braga sendo uma equipe muito sólida e acostumada com esses cenários de disputa de Europa League, de Conference League, inicialmente eu já penso numa Roma podendo se complicar por aqui. Não quer dizer que a Roma não vai vencer, mas essa cotação de 1,70, ela deve ser analisada com muito cuidado no ao vivo. A Roma, na Série A italiana, não vinha vencendo, né, com frequência, chegou a colocar 2 vitórias seguidas, depois perdeu, e agora depois de 2 derrotas seguidas conseguiu vencer. O último jogo uma vitória contra a equipe do Lecce por 4-1. O Lecce não é muito parâmetro, né, mas foi uma vitória.
O Braga vem de 2 vitórias consecutivas, fora de casa, contra o Leixões e contra o Aves. Também tinha vencido em casa o Hoffenheim e empatou no último jogo em casa contra o Estoril. O Braga vem sofrendo poucos gols no Campeonato Português, mas aqui na Europa League, o Braga já sofreu 7 gols, a mesma quantidade de gols que marcou. Fora de casa é um Braga que ainda não conseguiu vencer nenhuma partida e dentro de casa é uma Roma que só venceu uma, mas também não perdeu. Então, inicialmente, é um jogo para correção de preço. Assim como aconteceu agora no Botafogo com o Pachuca, né? O Botafogo não entregou o que o mercado esperava, a odd foi e corrigiu. Vai dar uma olhada no meu Instagram, Cariocatel, que eu fiz um stories mostrando a correção de preço do Botafogo e como eu tinha me posicionado naquele jogo. É mais ou menos isso daqui que pode acontecer no jogo da Roma com o Braga. Num cenário de um jogo tão tenso como esse, que pode valer ali um pezinho na classificação, eu não vou puxar a corda no mercado de gols no pré-live, porque 1-0 é bom para qualquer um. Agora, me agrada muito o que aconteceu com o Botafogo. Num cenário de 2 gols de diferença, buscar mais um gol no jogo pode ser interessante, tá? Então, esse cenário aqui do 2,5, uma odd, vou ignorar essa odd pré-live, tá? Mas numa odd acima de 2, num jogo acontecendo 2-0 para Roma ou 2-0 para o Braga, ou até mesmo um 3,5 com 2-1 para um lado, 2-1 para o outro, 3-1 para um lado, 3-1 para o outro, ou 4,5, trabalhar no mercado de gols, buscando mais um gol num cenário de 2 gols de diferença ao vivo é interessante. Tá bom? E eu não duvido de um ambas marcam. A 1,91 é uma cotação, na minha opinião, que já começa a valer a pena do risco, tá? O Braga sai na frente com mais frequência do que a Roma, tem um ataque um pouco menos efetivo, porém o aproveitamento de finalizações no alvo é igual. Primeiro tempo, segundo tempo parelho entre os dois, e aqui ó, a Roma marca muito mais no final do jogo e o Braga também, então a gente pode ter um primeiro tempo talvez um pouco mais estudado e um segundo tempo um pouco mais aberto. Também às 2h45, Vitória Pilsen contra o Manchester United, 2 equipes com a mesma pontuação, que também precisam pensar em classificação direta. O United nem se fala, né? O United demorou a dar resultado na Europa League, começou a vencer agora, não tinha perdido, mas começou a vencer agora. E em caso de vitória, pode terminar essa 6ª rodada dentro da zona de classificação direta, que é o que a gente espera, né? Enfrenta o Pilsen, que também tem 9 pontos, dentro de casa. O Pilsen venceu uma e empatou uma, ainda não perdeu, um time que só tomou um gol até agora em casa. E fora de casa é um United que ainda não venceu, 2 empates, tendo tomado 4 gols e também tendo marcado 4 gols por aqui. Fora de casa, na Premier League, é um United que não passa confiança. 4 jogos, 5 jogos sem vitória, 3 empates, 2 derrotas, apenas uma vitória em 7 partidas. Enfrenta um Pilsen que praticamente aí tá invicto em casa, né, no seu campeonato. Só que a gente não pode comparar o campeonato do Pilsen com a Premier League. Então eu prefiro acreditar e entender que o mercado está confiante no United pelo fato de ser uma equipe muito mais forte tecnicamente. O que a gente pode trabalhar aqui então? O ao vivo, nessa correção de preço. Por quê? Caso o United não comece jogando tudo isso, 1,55 era a cotação do Botafogo inicial, antes do Arthur Jorge colocar, por exemplo, o time misto, optar por ele. Então, começa ao vivo, procurando entender o que o United está fazendo. O United também colocou um time misto? É um time titular? Como que eu posso saber isso? Desce aqui no PDF de apoio, se você não tem acesso, só se tornar membro do canal, e verifica quem são os titulares do time do United. Está aqui, ó, jogadores que mais jogaram, os principais jogadores em relação a gols, a finalização, quem são os principais jogadores do United. Vai te ajudar bastante nesse tipo de informação. E aí você compara com a escalação que está lá no jogo, né, que saiu 1 hora antes do jogo. O United jogando com time misto não está entregando o que o mercado espera, essa cotação ela tende a corrigir, como aconteceu com o Botafogo hoje. Agora, o United jogando com time titular, entendendo da importância da competição, se é que ele está levando essa competição a sério, dá para trabalhar sim a favor do United ou contra o Vitória Pilsen. O próximo jogo do United na Premier League, no entanto, presta atenção no que eu vou te falar, é contra o City, na casa do City no Etihad. E esse jogo vai acontecer 3 dias depois do confronto entre Pilsen e United. Eu não vou duvidar se o Rubem Amorim colocar um time completamente reserva ou bem misto nesse jogo contra o Pilsen. Por quê? O foco do Amorim é melhorar o posicionamento do United na Premier League e aproveitar, claro, dessa crise que está enfrentando o City. Então, no derby de Manchester, com certeza, o foco do Rubem Amorim deve ser essa partida. Com 3 dias de diferença, tendo viagem por fazer, não duvido então que o United possa se complicar. Se não fosse esse jogo, eu acreditaria até numa vitória fácil do United. Não que ele não vai vencer, mas sabendo que o United entra em campo contra o City 3 dias depois, eu não duvido que o United possa colocar um time misto. Isso não significa, ou até reserva, isso não significa que ele não vai vencer, mas significa que essa odd pode vir a corrigir se o Pilsen começar jogando muito bem, tá bom? Então dá uma conferida na escalação antes de começar o jogo. Às 5 horas, o Porto enfrenta o Midtjylland,
no Dragão. E para o Porto também é muito importante essa vitória, porque o Porto está praticamente fora da zona de classificação. Só que ele pega um time chato. O Midtjylland não é bobo e que está na frente do Porto na tabela, né? Tem 2 pontos a mais. O Porto venceu apenas uma partida, empatou 2 e perdeu 2. É um dos times que mais sofreu gol na competição. 10 gols sofridos e 10 gols marcados. O Porto se complicou contra o United, contra o Bodo Glimt. No último jogo, se eu não me engano, empatou também fora de casa contra o Anderlecht, tá vendo? Então não é um Porto que tá passando tanta confiança. Vinha numa sequência de derrotas, ó. Perdeu para Lazio, perdeu para o Benfica, perdeu para o Moreirense, empatou com o Anderlecht, venceu o Casa Pia e agora empatou com o Famalicão. Não é um bom momento do Porto. Então, para que eu consiga trabalhar ao vivo aqui a favor do Porto, eu só trabalharia se o Porto tivesse completo controle do jogo e o Midtjylland completamente recuado. Não duvido que para o Midtjylland olhar para o Porto e buscar um empate fora seja um resultado até bom. Mas pensando na quantidade de gente que está buscando essas vagas nos playoffs, não pontuar ou pontuar o mínimo acaba sendo ruim também, tá? Então, eu só trabalharia esse jogo a favor do Porto. Contra o Porto eu não quero trabalhar. Se o Porto me entregasse aqui um controle completo do jogo, tá? Porto em casa no Campeonato Português, 100% de vitória, 100% das vezes saiu na frente do placar, 71% dos jogos não sofreu gol. Se isso aqui me mostrar verdadeiro, se o Porto conseguir aplicar isso em campo, vou estar nesse back favorito. Qualquer coisa diferente disso eu não vou fazer nada, porque essa cotação do Porto é muito baixa para trabalhar contra o Porto e eu não tenho metodologia para isso. E o mercado de gols é difícil, porque se o Midtjylland vem para se comportar de uma maneira mais agressiva, esse jogo só tende a abrir se o jogo estiver desempatado. Então, enquanto tiver 0-0, eu não gosto, tá? Para mim é um jogo para ver buscar um back favorito no Porto, mas ele precisa entregar. Se ele não entregar, não vale. Se você é um punter, ou tentar buscar uma vitória do Porto mais tardia, ou tentar buscar uma vitória do Porto no primeiro tempo, se você tem metodologia para isso. Vamos ver se o Porto se comporta bem no primeiro tempo? Bem, não tão bem, mas bem, né? Não tantas vitórias como no segundo, mas nenhum gol sofrido, nenhuma derrota. Então, dá para ficar de olho. Tenta sempre uma cotação mais elevada, tá? Essa cotação baixa pode ser um perigo, afinal de contas o Porto ainda não entregou tanto assim na Europa League, nesse momento, por enquanto, né? Uma vitória apenas em 5 jogos. E para finalizar, Rangers e Tottenham. Tottenham é uma equipe que a gente tem acompanhado com frequência na Europa League, mesmo jogando, na maioria das vezes, com um time misto. Enfrenta fora de casa o Rangers na mesma pontuação, mas dentro da zona de classificação, por conta do saldo, e o Tottenham na zona de playoff, né? A gente pode ter, obviamente, uma inversão se o Tottenham vencer esse jogo, mas é um Tottenham que enfrenta um time do Rangers que é muito chato de se enfrentar. Vamos dar uma olhada? Quem é o próximo jogo do Tottenham na Premier League? O Tottenham visita o Southampton também 3 dias depois. E é muito importante o Tottenham fazer esse resultado fora contra o Southampton, porque se não me falha a memória, o time do Southampton é o último colocado na Premier League, exatamente. Dentro de casa, o Southampton venceu apenas uma em 7 jogos, perdeu 5. E o Tottenham está na 11ª colocação, vem de 3 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas na Premier League, perdeu para o Chelsea, perdeu para o Bournemouth, empatou com o Fulham. Sinceramente, me parece também que o Tottenham pode seguir o mesmo caminho ali do United. Não é um clássico, não é um derby, mas o Tottenham pode colocar um time misto. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar. O Tottenham já está bem colocado, imagino que vai se classificar entre os primeiros. Não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols por aqui, não duvido também de uma situação de ambas marcam, com uma odd um pouco mais elevada. E claro, se o favorito pode se complicar e ele está acima de 2, a gente pode ter uma correção de preço. Tottenham não começando tão bem, ou jogando com um time mais misto. Essa cotação do Tottenham, caso ele não comece muito bem, também pode vir a corrigir. Beleza? Tem alguns jogos complementares que eu indicaria por aqui? Tem. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhada? Chelsea contra o Astana na Conference. Fiorentina contra o Lask na Conference. Acompanharia também aqui o Heidenheim. Pode ser um cenário interessante, o time que a gente acompanha na Alemanha. Na Europa League, tem vários. Mas, ó, alguns que eu citaria. Frankfurt e Lyon. Gosto muito do ataque do Frankfurt, time que se adapta muito bem em campo. A líder Lazio enfrenta o Ajax, que também está numa fase muito melhor do que estava antes. O Bodo Glimt, que já complicou a vida do Porto, pega o Besiktas. Vamos colocando esse jogo aqui como complementar, ó. E eu vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo. Que mais? Malmo e Galatasaray, acho que é um jogo bom também. O Galatasaray está dentro da zona de classificação e o Malmo está aqui embaixo, ó. Situação de desespero para o Malmo. O Galatasaray pode ter um jogo de contra-ataque aqui também. É isso, né? Eu não vou colocar muitos jogos ao mesmo tempo, porque eu sei que isso vai te complicar um pouco na questão da atenção, tá? Como você pode perceber aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos na Europa League às 5 e provavelmente também 9 jogos na Conference League às 5. Então aí você vai fazendo 18 jogos em uma, depois 18 jogos no outro horário, aí não dá, né? Não tem como. Liquidez fica dividida,
a atenção fica dividida, é muito complexo. Fechou? Vou ficando por aqui, deixo aqui embaixo o link do Radar Esportivo com esses jogos complementares. Me conta aqui como é que você trabalhou o jogo do Botafogo, quero saber, tô curioso, tá? Se você trabalhou da mesma forma que eu, se você trabalhou diferente. E claro, vou deixar aqui também um espaço para você me ajudar com informações, complementos e correções. Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.